Salmo 40, versículo 10. Na metade do versículo 10, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Todos nós já nos encontramos em circunstâncias nas quais a gente não sabe o que falar, né? Em que nos faltam as palavras. Normalmente essas circunstâncias envolvem tragédias. A gente pode pensar nas enchentes do ano passado, né? Como é que tu consola a pessoa que perdeu tudo que ela tinha? O que tu diz para essa pessoa? Que além de perder tudo que tinha, ainda perdeu os seus familiares, de repente. Qualquer coisa que tu venha falar para essa pessoa não ajuda em nada, né? Eu, particularmente, ficaria constrangido. Eu, por mim mesmo, né, da forma como eu sou, eu ficaria constrangido em falar alguma coisa, porque o que tu fala que vai trazer consolo para aquela pessoa? Então, todos nós nos encontramos em circunstâncias assim, que simplesmente nos faltam as palavras. No entanto, não te podem faltar as palavras quando você estiver pregando a salvação de Deus aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Essa é uma circunstância em que não te podem faltar as palavras. Na pregação passada, nós consideramos a salvação de Deus, mencionada por Davi aqui no Salmo 40, versículo 10, a qual foi pregada e anunciada pelo próprio Davi na grande congregação, né? Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Nós estamos considerando a salvação de Deus. Mas o que é a salvação de Deus? Do que Deus está salvando as pessoas? E por que Ele está salvando? Nós finalizamos a mensagem passada enfatizando a necessidade de você saber como pregar a salvação de Deus. Porque, infelizmente, nos nossos dias, a salvação de Deus ou não está sendo pregada, ou então, quando ela é mencionada de forma errada, de forma a confundir as pessoas. Porque o que os teus familiares pensam de você quando você diz que eu estou me preparando agora para ir para a igreja? O que os teus amigos pensam? Eles pensam, como é que esse meu amigo, como é que esse meu familiar pode ser tão trouxa a ponto de entregar o seu dinheiro para aquele vagabundo daquele pastor? Porque é isso que está na mídia, né? As pessoas pensam em Deus, em salvação, e elas pensam em Edir Macedo, elas pensam em R.R. Soares, elas pensam no cowboy de Jesus, o Valdomiro, Santiago, que sempre estão tentando enganar as pessoas, né? Sempre estão tentando passar a perna nas pessoas. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo no YouTube que alguém fez uma montagem em que
o mesmo camarada aparece em diferentes clipes do R.R. Soares sendo curado por alguma enfermidade. Ora ele estava com uma dor de cabeça muito forte, ora ele estava com um caroço não sei aonde. Quer dizer, não é impossível a pessoa ter as mais diversas doenças, né? Mas agora o cara ter tantas doenças assim e ser curado sempre na mesma igreja pelo mesmo pastor. E é isso que os seus familiares, é isso que os teus amigos, vizinhos conhecidos pensam de ti. Quando tu diz, eu estou me preparando para ir para a igreja, para ir para o culto, ou então quando você os convida para ir para a igreja, para o culto, ou quando você está pregando, né, está dando início ali de pregação, é isso que os teus familiares pensam, é isso que os teus amigos pensam. Mas eu não vou ser trouxa que nem o fulano de tal, a ponto de ser enganado dessa forma. É necessário você saber como pregar a salvação de Deus, de modo a... Como é que eu posso dizer? De modo a evitar que as pessoas que vão ouvir você pregando pensem que você está anunciando algo semelhante àquilo que o Edir Macedo prega, ou que o Malafaia prega, ou que qualquer outro desses caras que estão por aí pregam. Nós não chegamos, na semana passada, na pregação passada, nós não chegamos a demonstrar qual deve ser o conteúdo da tua pregação, exatamente porque nós fornecemos exemplos de que muitas vezes os cristãos não sabem como pregar a salvação que Deus lhes concedeu. E um dos exemplos que eu citei foi quando eu estava cuidando lá em 2012, eu acho, 2011, eu estava cuidando do meu avô no hospital. Então chegou um irmão nosso lá, na hora da visita, né, oferecendo oração para os enfermos e tudo. Esse nosso irmão estava conversando com um doente lá que estava no quarto do meu avô, acho que tinham 5 ou 6 enfermos no quarto, era no hospital municipal, né? E ele estava conversando com o enfermo e tudo, e ofereceu oração por cura. Ele disse, tu te importa se eu orar para que Deus te cure? E o doente disse, não me importo. Então ele começou a orar, pedir a Deus que Deus curasse o doente, e no meio da oração ele interrompe a oração, abre os olhos e diz para o doente, agora tu repete essas palavras aqui. E ele fez a oração do pecador, né? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, peço que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor transforme a minha vida, assim por diante. Não há nada de errado em fazer a oração do pecador. O problema é que não foi aquele homem que estava doente, que estava deitado naquela cama, ele não sabia o que era arrependimento dos pecados, ele estava na oração dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Mas ele nem sabia o que era arrependimento dos pecados e ele nem estava arrependido. Uma oração assim não tem valor diante de Deus, né? A mesma coisa que, vou imaginar aqui um casal, né? Houve uma briga entre os dois e a parte culpada, ela vai lá pedir desculpa, né? Vai lá pedir perdão pela discussão, pelo mal-entendido, só que o cônjuge, né? Que se sentiu ofendido, que tá brabo e não sei o que e tudo, o cônjuge percebe que o outro está pedindo desculpa, mas é da boca para fora. Dá mais raiva ainda. Ou então, o cara chega, né? Como forma de pedir perdão para sua esposa, né? Flores, chocolates e tudo.
Mas a mulher sabe que aquilo ali é mentira. Quer dizer, não tem validade alguma? Não tem validade, né? Da mesma forma, não tem validade aquela oração. Porque aquele homem, coitado, ele não ouviu que era necessário ele se arrepender dos pecados. Ele nem sabia, nem sabia o que era se arrepender dos seus pecados. E, no entanto, ele foi induzido a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, a dizer: eu estou arrependido. Sem mesmo saber por quê e como. Nessa pregação, nós vamos completar aquilo que nós começamos na pregação passada. Nós vamos tratar do conteúdo da pregação que você deve fazer às pessoas do teu convívio, para que elas recebam a salvação de Deus, essa mesma salvação que você recebeu. E eu já adianto que será necessário continuar essa pregação na semana que vem, né? Porque senão nós ficaríamos aqui muito tempo e vocês ficariam chateados comigo, né? Então eu quebrei a pregação pela metade, já de antemão, sabendo que não iria dar tempo para tratar de tudo, né? Então, no mínimo, nós teremos mais uma pregação, talvez mais, não sei. Depende de como eu estiver inspirado nos próximos dias. Mas pelo menos 2 pregações tratando do conteúdo da pregação que você deve fazer aos teus familiares para que eles recebam a salvação de Deus. E se a gente fosse resumir, se nós fôssemos resumir a pregação de hoje, seria o seguinte: pregue aos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, a fé em Jesus. Pregue que eles devem crer em Jesus. Ensine que eles devem crer em Jesus. Ordene que eles creiam em Jesus. Porque aqui é que está um erro, que eu não vou tratar nessa noite, mas eu já vou adiantar. Um erro que muitas vezes a gente pensa que o evangelho é um convite. Tem até um hino antigo que diz: manso e suave, Jesus convidando. Chama por ti e por mim. Não, Jesus não convida ninguém. Jesus ordena. O evangelho não é um convite. O evangelho é um mandamento, é uma ordem que deve ser obedecida. Por isso, ordene. Né? Deus ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Né? Deus não está convidando ao arrependimento. Não, Deus está ordenando que os homens se arrependam. A desobediência ao mandamento de se arrepender constitui mais um pecado. Da mesma forma, a desobediência ao mandamento de crer constitui mais um pecado. Porque um convite, se for um convite, se alguém te convida para ir a algum lugar, você sempre pode dizer não. Se você for bem sincero, você dirá: não, eu não estou com vontade de ir contigo naquele lugar. Se você não for bem sincero, você vai dizer: não, eu tenho outro compromisso nesse dia, nesse horário, e eu não posso ir. Né? Mas um convite você pode negar, né? Você pode dizer não, e a pessoa não tem por que se ofender, né? Porque é um convite. Agora, uma ordem, quando uma mãe diz para uma criança: faz isso, e a criança não faz, e a criança faz o oposto daquilo que você ordenou, existe ofensa, né? O pai e a mãe se ofendem, e com razão. Porque, ao menos, teoricamente, o pai e a mãe deveriam saber o que é melhor para os seus filhos, né? E é por isso que muitas vezes os pais ordenam para os seus filhos aquilo que os filhos não querem fazer e não estão com vontade de fazer.
Pregue aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, a fé em Jesus que assegura o perdão dos seus pecados e a justificação. O conteúdo da pregação que você fará da salvação de Deus deve ser regido pela Escritura. É a Escritura, é a palavra de Deus, é a Bíblia que determina o conteúdo da tua pregação, como qualquer outra pregação que qualquer outra pessoa faça, qualquer pessoa que se diga cristã, que se diga crente. Qualquer pregação deve ser regida pela palavra de Deus, por aquilo que está escrito aqui. E o Salmo 32, nós estamos no Salmo 40, né? A gente pode voltar algumas páginas aqui nas nossas Bíblias. O Salmo 32, especialmente os 5 primeiros versos, fornecem o conteúdo básico e elementar que não pode faltar na pregação que você deve fazer da salvação de Deus. Os 2 primeiros versos do Salmo 32 tratam da necessidade da fé em Deus, da fé no Deus que perdoa, da fé no Deus que justifica os pecadores. Os versículos 3 a 5, que nós não veremos hoje, tratam da necessidade do arrependimento e da confissão dos pecados. Na pregação de hoje, então, nós veremos apenas o Salmo 32, versículos 1 e 2, onde nós lemos o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventuradas, felizes são as pessoas que tiveram as suas transgressões perdoadas, que tiveram seus pecados cobertos, que tiveram as suas maldades, as suas iniquidades não imputadas. Você deve de tal forma se empenhar na pregação do Evangelho, na pregação da salvação de Deus, aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, de modo a se assegurar que eles estejam entre esses aqui que Davi chama de bem-aventurados, felizes. Por terem tido as suas transgressões perdoadas por Deus, por terem tido os seus pecados cobertos por Deus, por terem tido as suas maldades e iniquidades não imputadas por Deus. Mas o que significam essas palavras? Essas não são palavras que nós usamos no dia a dia, né? Nós não usamos no dia a dia transgressão, pecado até, né? Se usa. Maldade também. Mas de qualquer forma, aquele não imputar ali no versículo 2, né? Não é uma expressão que nós usamos no dia a dia. Na verdade, nós usamos, você só não percebe isso. O que são transgressões? O que são pecados? O que são maldades, como nós temos aqui, ou iniquidade, que é uma outra possibilidade de tradução? E por que transgressões, pecados e maldades? Por que as transgressões, os pecados e as maldades dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos precisam ser perdoados, cobertos e descreditados, que é o contrário de imputados? Em primeiro lugar, é necessário que você entenda que transgressão, pecado e maldade são expressões sinônimas. São palavras sinônimas, que têm basicamente o mesmo significado. E elas se referem à mesma realidade, à realidade do pecado. E sendo palavras sinônimas, elas apresentam diferentes aspectos da realidade do pecado. Por exemplo, a transgressão é o ato pelo qual seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, tendo se rebelado contra Deus, desobedecem aos mandamentos de Deus, desobedecem às suas leis. Então, por exemplo, há um mandamento de Deus que diz: não roubarás. Há outro mandamento de Deus que ordena: não prestarás falso testemunho. Em outras palavras, não mentirás, né? Prestar um falso testemunho é mentir.
Outro diz, não adulterarás. Outro diz, não cobiçarás. Todos esses são os mandamentos de Deus. E quando as pessoas do teu convívio desobedecem aos mandamentos de Deus, elas estão transgredindo. A transgressão passa a ideia de a pessoa passou por cima daquilo. Passou por cima daquele mandamento, daquela ordem. Ela viu o limite estabelecido pelo mandamento de Deus e ela disse, quer saber, eu vou passar por cima desse limite, eu não estou nem aí. Deus ordena que eu não preste falso testemunho? Deus ordena que eu não minta? Não estou nem aí, eu vou mentir mesmo. Deus ordena que eu não cobice, mas eu vou cobiçar a casa do meu vizinho, eu vou cobiçar o carro do meu parente, eu vou cobiçar a esposa do meu conhecido ou o esposo da minha conhecida. Essa é a transgressão, o ato de ter se rebelado contra Deus, desobedecer aos seus mandamentos, às suas leis. O pecado é o ato pelo qual os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos agem errada e faltosamente. Tornando-se culpados por ofender a moralidade da lei de Deus. A transgressão é, tu desobedece, tu passou por cima. O pecado se refere à realidade de que, tendo passado por cima, tendo desobedecido, você agiu faltosamente. Houve uma falta. A gente pensa em falta, logo a gente pensa numa partida de futebol, né? Houve uma falta, mas a falta também pode se referir a algo que está faltando. Houve a desobediência e está faltando a obediência. Já a maldade ou iniquidade se refere aos atos maus dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, pelos quais eles se contrapõem à bondade da lei de Deus e dos mandamentos de Deus. Então, por exemplo, os teus familiares, eles não veem nenhum problema em lograr o próximo. Eles estão negociando com o próximo e eles percebem a possibilidade de ganhar um pouquinho mais de forma ilícita. Eles não veem nenhum problema nisso. Eles só não gostam quando alguém faz isso com eles. Que é uma baita hipocrisia, né? Eu sempre gosto de me lembrar de um seriado de comédia, The Office, em que um determinado personagem, ele diz para uma moça no escritório, né? Eu não quero que tu minta para mim. Algum dia eu já menti para ti? Ela respondeu, tu sempre mente para mim. Ele diz, pois é, eu só não quero que tu minta para mim. Ele não vê nenhum problema em mentir para ela. Ele só não quer que ela minta para ele. Ou a gente pode pensar naquele casal também. A mulher, ela olha um homem que não é o seu marido e ela, né, cria certas fantasias na sua cabeça, mas quando ela percebe o marido dela olhando para outra mulher, ela fica ofendida e ela começa a brigar com o cara. E se o cara fosse esperto, o cara diria, tá bom, mas por que tu tá braba comigo por eu ter olhado para outra mulher? Se tu também fica olhando para outros homens. Quer dizer, só tu pode criar fantasias na tua mente? Eu não posso fazer isso?
Só tu pode cobiçar o marido da próxima? Eu não posso cobiçar a mulher do próximo? A maldade, a iniquidade se refere aos atos maus, aquilo que é mal, né? Transpassou o mandamento de Deus, cometeu a falta e necessariamente fez aquilo que é mal. A partir dessas definições, nós entendemos que essas três expressões, transgressão, pecado e maldade, ou iniquidade, se referem a aspectos complementares que resumem a realidade do pecado. E também nós percebemos que essas palavras e os atos por elas descritos se relacionam de modo contrário à lei de Deus e aos seus mandamentos. Então, para simplificarmos essa pregação aqui, em vez de a todo momento nós falarmos de maldade ou transgressão ou pecado, eu vou me referir apenas ao pecado, para nós simplificarmos essa pregação, tá? Sabendo de duas coisas: o pecado inclui a transgressão, a iniquidade ou maldade, e o pecado é definido como a desobediência à lei de Deus. Para entender, a gente pode pensar em termos de crime, né? O que é um crime? No Brasil, um crime é a desobediência a uma das leis brasileiras. Então, se eu desobedeço uma lei, eu estou cometendo um crime. Eu me tornei um criminoso. Da mesma forma, o pecado. Pecado é a desobediência à lei de Deus. A lei de Deus determina algo ou proíbe algo e eu vou lá e atento contra a lei de Deus. Eu faço aquilo que a lei de Deus proíbe ou eu deixo de fazer aquilo que a lei de Deus positivamente me ordena. Eu estou pecando. E somente Deus tem a prerrogativa de definir o que é pecado. Exatamente porque é somente Ele que determina os mandamentos que compõem a sua lei. É na lei de Deus, portanto, que Deus define o que é pecado. Isso quer dizer que todas as mentiras já pronunciadas pelos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos são contadas por Deus como pecados por eles cometidos. Da mesma forma que as tuas mentiras, as mentiras que você contou algum dia, são contadas por Deus como pecados teus. Obviamente você foi perdoado desses pecados, né? Se você creu em Jesus, esses pecados foram perdoados por Deus. Todos os pensamentos maus que os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos já tiveram nos seus corações são contados por Deus como pecados por eles cometidos, porque o pecado diz respeito também a pensamentos. E a gente pode pensar nesse caso, não é? De envenenamento. O que levou aquela mulher a envenenar primeiro o seu sogro lá em setembro, depois um monte de pessoas no Natal, né? Graças a Deus só morreram 3. E, ao que tudo indica, ela também tentou envenenar o marido, né? No início de dezembro. O filho, sem querer, tomou o suco que estava batizado com veneno. Ela fez a criança vomitar e tudo. Quer dizer, a mulher ela pensou assim, né? Ano novo, família nova, né? Ela pensou, 2025 eu quero começar com uma família nova. Eu quero ter matado toda essa gente e quero começar com uma família nova. Só pode, né? Mas o que levou ela a fazer isso? Foram seus pensamentos. Foi o ódio, a raiva que ela tinha da sua sogra, né? Porque sempre essas disputas dentro das famílias, né? Nora versus sogra, genro versus sogro, marido versus mulher, não. Marido versus mulher, não. Mas de qualquer forma, sempre há essas disputas dentro das famílias.
E por algo que, segundo eu li, né, por algo que aconteceu há 20 anos atrás, talvez há mais de 20 anos atrás, a sogra dela fez um saque, né, ela e o marido tinham uma conta conjunta, não sei como ela conseguiu acesso à conta, né, de repente o filho dela deu o cartão para ela, ela fez um saque, depois ela devolveu o dinheiro, mas de qualquer forma, desde aquele momento lá, aquela mulher começou a guardar no seu coração raiva da sua sogra, ódio da sua sogra. E a questão é que a maioria de nós tem medo de dar vazão a essa raiva que nós sentimos. A maioria de nós tem medo de dar vazão a esse ódio que nós sentimos. Porque a gente pensa, pô, se eu for dar vazão a isso, eu vou ser preso, me dá, eu vou, né? Vou acabar com a minha vida, vou acabar com a minha família. O que as pessoas vão pensar de mim? Mas se você soubesse, se os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos soubessem que eles conseguiriam dar vazão a essa raiva, a essa ira, e não serem pegos, o mundo seria um inferno muito maior do que ele é agora. Porque desconsiderando os crentes, aqueles que são verdadeiramente convertidos, né? Todas as outras pessoas, certamente, elas têm raiva de pelo menos uma pessoa no seu coração. De repente você é objeto da raiva de alguém sem você saber. De repente você é objeto do ódio de alguém sem você saber. Essa pessoa só não atenta contra a tua vida porque ela tem medo. Ela tem medo de que ela vai ser pega. De que ela vai ser flagrada. Se ela não tivesse esse medo, se ela não tivesse esse receio, você já tinha sido morto, assassinado por todas as pessoas que te odeiam. E você e os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos já teriam matado, assassinado todas as pessoas de quem você guarda ódio e rancor no coração. Então, na verdade, o que aquela mulher ali fez não deveria nos espantar muito. Porque a Bíblia já diz, né? Aquele que odeia já é considerado por Deus como assassino. O ódio no coração, a raiva no coração, já é considerado por Deus assassinato. Exatamente por causa disso. Né? Deus sabe que se a pessoa tivesse certeza de que ela não seria pega, ela mataria aquela pessoa. Então, voltando aqui, todos os pensamentos maus que os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, toda a raiva que eles já sentiram, todo o ódio que eles já nutriram contra alguém, é contado por Deus como pecados por eles cometidos. E nós poderíamos continuar repetindo isso com relação a todos os mandamentos que compõem a lei de Deus. Porque Tiago, na sua epístola, afirma que a desobediência a um único mandamento equivale à desobediência de todos os mandamentos. E Tiago usa como exemplo os mandamentos que proíbem o assassinato e que proíbem o adultério. Então, Tiago diz, aquele que disse, né, se referindo a Deus, aquele que disse não cometa adultério, não adulterarás, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Porque é o mesmo Deus que ordenou os dois mandamentos, os dois mandamentos específicos.
E assim como Deus não pode ser dividido, a lei dele também não pode ser dividida. Essa é a razão pela qual todos necessitamos que Deus nos perdoe os pecados que cometemos. É por essa razão que você deve pregar a salvação de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, para que eles alcancem de Deus o perdão dos pecados por eles cometidos. Da mesma forma que Davi usa 3 palavras diferentes para se referir ao pecado, ele também usa 3 expressões diferentes para falar do perdão de Deus. A palavra hebraica aqui traduzida no verso 1 como perdão significa literalmente carregar. Por essa palavra, o pecado é visto como um fardo, como um peso, como uma carga que deve ser carregada. Apesar de ser pesada, ela deve ser carregada. A segunda palavra para o perdão, que também aparece no versículo 1, tem o sentido de cobrir, cujo pecado é coberto, né? Tem o sentido de esconder. Aqui o pecado é visto como uma mancha que deve ser coberta, que deve ser escondida. A gente pode pensar também numa deformidade que deve ser coberta, que deve ser escondida. E no versículo 2 nós encontramos a palavra imputar, antecedida pelo advérbio de negação não. Tanto o verbo hebraico aqui, como também o seu equivalente grego na Septuaginta, que também é usada por Paulo lá em Romanos 4, na citação que ele faz do Salmo 32, essas 2 palavras foram retiradas do mundo das finanças, do mundo da contabilidade, tendo o sentido de creditar algo à conta de alguém. Então, por exemplo, alguém faz um Pix para você no valor de R$1.000. O que esse Pix de R$1.000 significa? Significa que essa pessoa está creditando a você R$1.000. Eu falei R$100 antes? Não sei. Eu quis dizer R$1.000. Né? A pessoa faz um Pix, você recebe lá a mensagem do aplicativo. Você recebeu um Pix de R$1.000 de fulano de tal. Né? Essa pessoa está acreditando a você R$1.000. Em outras palavras, essa pessoa está imputando a você R$1.000. Esse é o sentido do verbo imputar, é creditar. Creditar algo à conta de alguém. Desse modo, a negação de imputar, o contrário da ação de creditar, é descreditar ou ainda não atribuir. Então, verso 2, nós poderíamos ler da seguinte forma: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não credita maldade. Ou ainda, feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Aquela pessoa cometeu maldade, aquela pessoa cometeu a iniquidade, mas Deus não acredita a maldade cometida por ela a ela. Não, Deus não dá crédito àquela maldade. A pessoa cometeu a maldade, o pecado, a iniquidade, mas Deus considera que a pessoa não tenha cometido. Esse é o sentido de não imputar. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Bem-aventurado é o homem que, tendo pecado, Deus não considera o pecado daquela pessoa como sendo propriamente dela. Por essa palavra, então, pecado é visto como uma dívida. Pecado é visto como uma dívida que, se não for perdoada, deve ser paga. Os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos são pecadores diante de Deus e contra Ele. Isso quer dizer que o pecado pesa sobre eles. E eles deverão carregar o peso desse pecado. O pecado mancha a todos eles. O pecado desfigura a todos eles. O pecado os endivida para com Deus.
Então, o pecado é um peso que eles devem carregar. O pecado é uma mancha que os desfigura. O pecado é algo que os endivida para com Deus. E a maldição do pecado é que os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos terão que carregar por toda a eternidade o peso de todos os seus pecados. A maldição do pecado é que esse peso é multiplicado a cada novo pecado que eles cometem. A maldição do pecado é que os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos carregarão pela eternidade a mancha do pecado. Uma mancha que desfigura o resto da humanidade que lhes resta. Porque, em última instância, o pecado rouba a humanidade de quem o comete. Porque a qualidade de ser humano é definida pela imagem de Deus, né? Deus criou o ser humano originalmente à sua imagem e semelhança, que está lá em Gênesis. O pecado desfigura essa imagem de Deus no homem. De modo que, a partir do momento em que Adão pecou, e todos nós pecamos com ele, todos nós nos tornamos sub-humanos, por assim dizer. Jesus vem como aquele que é a imagem, a perfeita imagem de Deus. E o propósito de Deus é que aqueles que creem em Jesus sejam feitos semelhantes à imagem de Jesus. Em outras palavras, o propósito de Deus é que aqueles que creem em Jesus sejam restaurados à imagem de Deus lá em Gênesis, que foi perdida por causa do pecado, ou que foi desfigurada por causa do pecado. Isso quer dizer que aqueles que não experimentam a salvação e não são paulatinamente restaurados à imagem de Jesus, à imagem de Deus, a humanidade deles vai cada vez decrescendo. É que eles se tornem apenas uma mancha. Até que eles sejam realmente sub-humanos. Você pode pensar nas pessoas que infelizmente se tornam viciadas, não apenas em maconha, mas em drogas realmente pesadas que destroem o seu corpo, o seu organismo, a sua saúde, assim por diante, a sua própria psique, a sua própria alma. E de repente você vê aquela pessoa, é uma pessoa sub-humana, né? Porque a droga estragou a vida daquela pessoa. A mente daquela pessoa ficou perturbada de modo que ela nunca mais vai raciocinar de forma correta. É isso que o pecado faz. A cada novo pecado, a humanidade da pessoa que cometeu o pecado é diminuída. A maldição do pecado é que seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos padecerão eternamente no inferno com a dívida do pecado, uma dívida para com Deus, uma dívida que de fato é impagável e que aumenta exponencialmente a cada novo pecado que eles cometem contra Deus. Essa é a realidade do pecado que você deverá expor aos seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, ao pregar a eles acerca da salvação de Deus. E vai ser grande a probabilidade que eles vão negar isso. Eles vão dizer, não, eu não sou pecador. Ou de repente eles até falam, bom, eu sou, mas eu não sou tão mal contra as outras pessoas.
E a vantagem de você estar pregando a salvação de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, especialmente familiares e amigos, é que você conhece os podres deles. Então você pode apontar, como assim tu não é pecador? Eu estava contigo aquele dia quando tu mentiu na cara dura, tu mentiu pro fulano de tal. E daí depois que tu terminou de mentir, depois que aquela pessoa foi embora, tu começou a falar comigo reclamando do outro que tinha mentido para ti, que tinha te enganado. Como assim que não tem pecado? Como assim que tu não é pecador? Tu é hipócrita e tu é mentiroso. Tu é hipócrita, tu é mentiroso porque tu mente. E tu é hipócrita porque tendo tu mentido, tu não quer que as pessoas mintam para ti. Tendo tu roubado, tu não quer que as pessoas roubem de ti. Será grande a probabilidade que essas pessoas, como qualquer outra, como qualquer um de nós antes da nossa conversão a Deus, a Jesus, faríamos. Porque aí que está, a pregação da salvação de Deus é ofensiva. Ela ofende. Ela tem que ofender. Ela tem que ofender. A pregação da salvação, ela tem que ofender, porque a pessoa tem que reconhecer que ela precisa ser salva. Ela tem que reconhecer que ela está errada. Você pode pensar, por exemplo, agora a época de praia, né? Você pode pensar, por exemplo, em alguém que descuidadamente entrou no mar e de repente foi, né? Foi pego pela correnteza, né? E a pessoa sabe nadar. E ela tá lá, né, nadando tudo, só que a correnteza tá puxando ela para dentro com uma velocidade maior do que ela tá conseguindo nadar. Então, no final das contas, ela conseguiu diminuir a velocidade com a qual ela está sendo puxada para dentro do mar, mas ela continua sendo puxada. Aí tá lá o salva-vida, tá vendo, né, os caras pensam, vamos ter que ajudar aquela pessoa lá. Então vai lá um salva-vida ou dois, não sei. Eles chegam lá, mas o que o salva-vida vai fazer? Ele chega perto da pessoa, só que para ele conseguir ajudar aquela pessoa, a pessoa tem que parar. A pessoa tem que reconhecer aquilo que eu estou fazendo não está dando certo. E na verdade, uma boa dica é o seguinte: se você um dia foi pego pela correnteza, não tente nadar em direção à praia de novo. Nade paralelo à praia. Porque se tu olhar o mar de cima, tu percebe que há lugares onde não aparece onda, é exatamente ali a correnteza que tá, a água que veio, né, tá voltando com toda a velocidade de novo para dentro do mar. Se você nada paralelamente, daqui a pouco você consegue fugir dessa correnteza e daí vem uma onda e você vem de volta para beiradinha da praia, né? Isso eu fiz instintivamente quando eu era criança. Não, criança não, uns 12. Talvez uns 14, 15 anos, quando eu acabei, a minha mãe e a minha irmã estavam se afogando e eu dei uma de salva-vidas e acabei salvando elas. Isso eu fiz instintivamente quando adolescente, né? Mas de qualquer forma, o salva-vidas chega ali, a pessoa que necessita de salvação, ela tem que reconhecer que ela necessita de salvação. Ela tem que reconhecer, não, eu preciso que aquele cara aqui me traga de volta. Enquanto ela continuar se debatendo contra a água, contra a correnteza, o salva-vidas não pode fazer nada, porque é de conhecimento público, né? Que se um salva-vidas tentar se aproximar de uma pessoa assim, os dois vão acabar morrendo afogados. Né? Porque quando a pessoa percebe que está se afogando, ela fica desesperada. Né? E daí chega o salva-vida ali, ela se agarra no salva-vida e ela acaba jogando o salva-vida pro fundo. Né? Porque ela está tentando se manter em cima. Então o salva-vidas, para sua própria segurança, ele chega até a pessoa e ele diz, para agora.
Fica quieto. Se tu ficar quieto, eu vou até aí onde tu tá e eu vou te ajudar. O que é ficar quieto se não reconhecer eu preciso ser salvo, eu preciso da ajuda de alguém para sair dessa situação difícil? Então, um camarada ali que está sendo puxado, ele tem que ter humildade suficiente para perceber o seguinte: eu sei nadar, eu sou um bom nadador, mas a circunstância é muito difícil para mim. Eu preciso engolir o meu orgulho, eu preciso reconhecer que essa circunstância aqui está acima das minhas capacidades e eu preciso de ajuda de alguém. Da mesma forma, quando você prega a salvação de Deus, teu familiar, ele tem que se ofender. Porque ele deve perceber que você está dizendo para ele: você está errado. Tu está agindo errado, tu está vivendo a vida de forma errada. Eu sei que tu é meu pai, eu sei que tu é minha mãe, eu sei que vocês, em muitas coisas vocês sabem muito mais do que eu, mas vocês estão vivendo de forma errada. Vocês estão vivendo a vida de forma errada. Então, a ofensa vai levar com que os seus familiares, amigos e gente conhecidos se recusem a reconhecer os seus pecados. Mas você não pode permitir essa recusa. Porque se você permitir essa recusa, eles não serão salvos. Para que você saiba o que falar e como agir, para que as suas palavras e ações cooperem, para que o Espírito Santo convença do pecado os seus familiares, amigos e vizinhos conhecidos, ouça novamente as três primeiras mensagens que nós pregamos da série Destrua as desculpas que as pessoas apresentam para não crer em Jesus no Evangelho, partes 1, 2 e 3. Nós não faremos isso agora, porque senão, já foi pregado no passado. Para que repetir aquilo que já foi pregado no passado e foi gravado e está disponível no YouTube, Após se assegurar que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos reconhecem os seus pecados, apresente a eles as boas novas, as boas notícias anunciadas por Davi aqui no Salmo 32. E quais são essas boas novas? Quais são essas boas notícias? Qual é esse evangelho anunciado por Davi aqui no Salmo 32? As boas novas pregadas por Davi no Salmo 32 notifica aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos que Deus, na sua misericórdia e graça, perdoa os pecados de certas pessoas. Deus perdoa os pecados de certas pessoas, as quais Davi denomina aqui bem-aventuradas ou ainda felizes. Deus perdoa. Deus perdoa o pecado das pessoas a quem Davi aqui denomina bem-aventurados, denomina felizes. Mas como você pode ter certeza de que os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos estão entre essas pessoas a quem Davi denomina bem-aventurados? Essa pergunta é importante. Mas antes de respondermos essa pergunta, é necessário respondermos a uma pergunta anterior. Como é possível que Deus perdoe os pecados de alguém? Imagine você um juiz. Um juiz cuja prerrogativa, cujo dever é julgar justamente. Julgar segundo as leis e segundo as provas que ele tem diante de si.
a gente pode pensar de novo nessa mulher, né? Em algum momento, ela será julgada. Ela deve ser julgada. Né? Em algum momento, ela vai comparecer diante de um juiz. Não sei se vai ser júri popular ou não, mas vamos considerar que não seja júri popular. Vamos considerar que vai ser um juiz mesmo que vai, né, decidir se ela é culpada ou inocente. Esse juiz, ele deve julgar de acordo com as leis e de acordo com as provas que a polícia está colhendo e que são de conhecimento público. Né? Antes dela envenenar, ela pesquisou acerca do veneno, papapá, e tudo, a evidência de que ela recebeu pelo correio, né? O correio forneceu para a polícia lá a assinatura dela na entrega do veneno e tudo, né? Então há várias provas que demonstram, não, foi ela realmente que envenenou. O juiz, então, que vai julgá-la, deve julgar de acordo com as leis e de acordo com as provas que a polícia e o Ministério Público apresentarem diante dele. Imagine agora que esse juiz, ele simplesmente descarte as provas apresentadas pela polícia. Chega lá a polícia, ou chega lá o Ministério Público e diz: senhor juiz meritíssimo, aqui está as provas de que ela antes, não, ela disse que foi depois que ela pesquisou, mas na verdade foi antes que ela pesquisou. Nós temos aqui o extrato do cartão de crédito dela mostrando que ela comprou o veneno. Nós temos aqui o recibo dos Correios onde aparece a assinatura dela recebendo o veneno. E outras provas nós temos aqui, meritíssimo. E o juiz simplesmente diga: quer saber? Eu vou descartar todas essas provas. Eu vou perdoar ela. Fulano de tal está livre, pode ir embora. Eu vou perdoá-la. O que você acharia desse juiz? Injusto, né? Um juiz corrupto que está corrompendo a justiça. Então, como Deus pode perdoar pecados sem se tornar tão injusto e tão corrupto como esse juiz? Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, afirma que Deus é um juiz justo. Deus é o juiz de toda a terra. Deus jamais julgaria com injustiça. Deus jamais julgaria com imoralidade, com corrupção. Então, como é possível que Deus perdoe os pecados de certas pessoas, declarando essas pessoas justas e inocentes, quando de fato elas são culpadas de todos os pecados por elas cometidos? Por acaso, assim como esse juiz justo, injusto, imoral e corrupto, Deus também ignora as provas que ele tem diante de si, que comprovam os nossos pecados, para assim nos perdoar? Não. Deus não ignora os pecados daqueles a quem ele salva, daqueles a quem ele perdoa. Pelo contrário, Deus faz com que outra pessoa pague a penalidade desses pecados, o que parece ser pior, né? Porque a gente pode voltar de novo. Está lá o juiz, está julgando aquela senhora, e ele diz: quer saber? A senhora realmente é culpada de todos esses crimes. Mas eu não vou mandar a senhora para a cadeia. Deixa eu ver aqui quem é que está no meu tribunal. Aquele camarada lá, ó. Ele vai na cadeia no lugar da senhora. Ele vai ficar preso no lugar da senhora. A senhora é culpada, mas a senhora não vai para a cadeia. É aquele outro que vai. É pior ainda, né? Porque antes, pelo menos, o juiz não estava... Antes ele só descartou as provas. Antes ele só fez com que a pessoa culpada não pagasse pelo seu crime ou pelos seus crimes. Agora, ele reconhece a culpa, ele reconhece os crimes, mas ele faz com que alguém inocente pague. Isso nos parece injusto,
né? Nos parece injusto que Deus vê os nossos pecados e Deus faça com que Jesus pague os nossos pecados. O justo, como diz a Escritura, o justo pelos injustos. E a gente pensa, pô, mas como Deus pode ser assim tão injusto? Não, não há injustiça da parte de Deus e não há injustiça da parte de Deus, porque desde que Deus criou o mundo, desde que Deus criou a humanidade, na verdade, desde antes disso, desde a eternidade passada, Deus sempre trabalhou com um conceito de representação federal. O que é a representação federal? A doutrina da representação federal ensina que Deus sempre toma um indivíduo como representante federal de todo o grupo ao qual aquele indivíduo pertence. Adão, por ser o primeiro homem, por ser o pai da humanidade, foi escolhido por Deus como o primeiro representante federal da humanidade. Então há aquela doutrina chamada de pecado original. Quando Adão peca, todos pecam com Adão, toda a humanidade peca com Adão, exatamente porque Adão é o representante federal de toda a humanidade. E de repente você esteja pensando, nossa, que conceito estranho. Não é estranho. Quando, por exemplo, para desagrado de muitos, o Lula foi eleito presidente em 2022, o Lula se tornou o representante federal de todos os brasileiros. Querendo ou não. Né? Aqueles que votaram no Lula ficaram felizes. Bom, que bom, o Lula ganhou. Aqueles que não votaram no Lula ficaram tristes, mas não importa. Ele é o representante de todos os brasileiros. Isso quer dizer que se o Lula, por exemplo, assinar um acordo com qualquer nação, é como se cada um de nós estivesse assinando aquele acordo. Porque ele representa todos os brasileiros. Da mesma forma que agora o Trump representa todos os americanos. Da mesma forma que o Milei representa todos os argentinos. Então, nos parece um conceito estranho, mas na verdade não é estranho. Se Adão tivesse obedecido à ordem de Deus, se Adão tivesse sido obediente a Deus, não apenas Adão, mas toda a humanidade teria recebido, por aquela obediência original, a vida eterna mediada pela árvore da vida. Mas como Adão se rebelou contra Deus, Deus considerou que toda a humanidade, representada por Adão, pecou contra Deus. Por isso foi necessário que Jesus, o Filho de Deus, se fizesse homem, para que ele, Jesus, participando da nossa humanidade, fosse escolhido por Deus como o segundo e último Adão, como o segundo e último representante federal da humanidade. Para que pela sua obediência ativa e perfeita à lei de Deus, a justiça por ele conquistada fosse creditada a nós. E os nossos pecados fossem creditados a ele. Durante toda a sua vida, desde que Jesus se entendeu por gente, como nós gostamos de dizer, né? Até a sua morte na cruz, Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus, aquilo que nenhum de nós fez. A gente pode pensar nos 10 mandamentos, né? Nenhum de nós jamais guardou com perfeição qualquer um dos 10 mandamentos. Mas Jesus sim. Jesus guardou durante toda a sua vida com perfeição todos os mandamentos da lei de Deus. E ele é o segundo Adão, o segundo representante federal da humanidade, agora não da humanidade caída em pecado, mas da humanidade redimida por Deus, da humanidade salva por Deus.
A obediência de Jesus é contada como a minha obediência. Caso eu creia em Jesus. E se você crê em Jesus, a obediência perfeita de Jesus é contada como tua obediência. E o meu pecado e o teu pecado são contados, são creditados a Jesus. São creditados a Jesus no momento em que ele morre na cruz. Porque ele morre na cruz debaixo da maldição de Deus, debaixo da ira de Deus. A ira que deveria ser experimentada por todos os pecadores por toda a eternidade, foi experimentada por Jesus naquelas horas em que ele esteve pendurado na cruz. E então aqui é que nós temos é a partir desse entendimento que nós entendemos o perdão dos pecados e a justificação. O perdão dos pecados foi conquistado por Jesus quando ele morreu na cruz, debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição de Deus, tendo sido os nossos pecados creditados a ele naquele momento. Esse é o perdão dos pecados. A justificação é exatamente a justiça de Jesus creditada a nós. É mais ou menos como se nós tivéssemos uma forma não perfeita, mas que dá mais ou menos a entender. É mais ou menos como se nós tivéssemos uma dívida de R$1 milhão. Que eu imagino para qualquer um de nós aqui seria quase impossível de ser paga, né? Nenhum de nós tem à disposição R$1 milhão para pagar uma dívida desse valor, né? Então, nós estamos devendo 1 milhão ou 1 bilhão de reais. Nós temos essa dívida. O perdão dos pecados é como se alguém fizesse um Pix para nós no valor de 1 bilhão de reais. Então a nossa conta estava no vermelho, né? 1 bilhão de reais negativos, nós estávamos devendo 1 bilhão de reais e alguém creditou a nós esse 1 bilhão de reais. Então, 1 bilhão de reais menos a nossa dívida de 1 bilhão de reais fica R$0. Antes a gente estava com a conta no vermelho, agora está zerada. Mas uma conta zerada não ajuda muita coisa, né? Porque, tudo bem, eu estava devendo 1 bilhão de reais, agora não devo nada. Mas a minha conta continua zerada. A justificação é um segundo Pix no valor de 1 bilhão de reais. Antes eu tinha uma dívida de 1 bilhão. O primeiro Pix zerou essa dívida. O segundo me dá um crédito de 1 bilhão. O primeiro Pix, aquele que zerou a dívida, é o perdão dos pecados. Está zerado. A justificação é o segundo Pix no valor de 1 bilhão. Não apenas eu não tenho dívida nenhuma para com Deus, mas agora eu tenho uma justiça positiva para apresentar diante de Deus. Não uma justiça minha, não uma justiça própria, mas a justiça que Jesus conquistou pela sua obediência. Em Adão, Deus colocou toda a humanidade debaixo do pecado para que em Cristo Deus usasse de misericórdia para com todos. Então não há injustiça da parte de Deus em fazer com que o seu próprio filho pagasse pelos nossos pecados, porque Deus trabalha desde o início com a representação federal. É absolutamente necessário que você entenda isso para que você saiba como explicar e como pregar corretamente o evangelho
aos seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos. E agora sim a gente pode voltar à pergunta original. Como você pode ter a certeza de que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se encontram entre esses felizardos, entre esses bem-aventurados a quem Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, para receberem a bem-aventurança do perdão dos pecados e justificação? Como você pode fazer? Bom, é através da fé no Deus que justifica os pecadores e fé naquele que viveu uma vida perfeita e morreu na cruz para comprar o perdão dos pecados para os eleitos de Deus, Jesus Cristo. É através da fé que você sabe que os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos estão entre os felizardos. É através da fé que eles manifestam em Jesus. É por isso que você deve ordenar que eles creiam em Jesus. Você terá a certeza de que os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos estão entre os bem-aventurados, caso eles, à semelhança daquele surfista que estava se afogando, desconfiem completamente da sua capacidade imaginária e ilusória de salvar-se a si próprio. Não é por nada que eles possam fazer por Deus ou para Deus. Eles não são salvos porque eles fazem peregrinação até o Padre Réus ou até qualquer outro monumento religioso que possa existir por aí. Não é a partir dos sacrifícios que eles fazem. É a partir da fé naquele que se sacrificou a favor dos pecadores. É necessário que os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos reconheçam que o que garante a eles o perdão dos pecados não é nada que eles possam fazer para Deus. O que garante a eles a justificação não é nada que eles poderiam fazer por Deus. Tá frio? Deixa eu desligar aqui. Eu particularmente, tô com calor, mas... É necessário que eles entendam que o que garante a eles o perdão dos pecados, a justificação, é unicamente o que Deus, em Jesus, fez por pecadores, tais como eles. O versículo 2 do Salmo 32 termina dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele em cujo espírito não há engano. O bem-aventurado ali eu acrescentei, porque pelo contexto é exatamente isso, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Não permita que nos teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos haja o dolo, haja o engano, haja a hipocrisia de pensar que pelas suas próprias obras eles alcançarão o favor de Deus, eles alcançarão o perdão dos pecados e a justificação. Não. Tampouco permita que eles pensem que estará tudo bem com eles caso eles se voltem. E aqui nós voltamos à pregação da semana passada. Caso eles se voltem para o conservadorismo e se tornem, entre aspas, de direita, como nós destacamos na pregação passada. Porque em muitos contextos é isso que é apresentado, Agora, o objetivo não é mais converter os pecadores a Jesus. Agora o objetivo é converter os esquerdistas em direitistas, os progressistas em conservadores e assim por diante. Converter petistas em bolsonaristas. E se o meu familiar já vota no Bolsonaro, bom, se eu ficar criando problema com o meu familiar,
né? O meu familiar católico, o meu amigo espírita, o meu conhecido adventista, o meu vizinho ateu. Se eu ficar criando problemas com eles, que eles já votam no Bolsonaro, eu vou dividir a direita, eu vou dividir o movimento conservador, e daí na próxima eleição o Lula vai ganhar de novo. Em muitos contextos, o voto que alguém deposita na urna eletrônica está sendo usado como desculpa para não evangelizar aquela pessoa, ou até mesmo para a própria pessoa apresentar como a desculpa para não crer em Jesus. Na semana passada nós tratamos do Jesus caricato e falso, do conservadorismo sem Cristo e anticristão dos nossos dias, que com a desculpa de restaurar a nação, o Brasil, busca o poder político apenas pelo poder político. Eu dei o exemplo, por exemplo, do próprio Bolsonaro. Porque, ao contrário do que muitos pastores dizem por aí, o Bolsonaro não é cristão. Ah, ele é católico? Bom, o catolicismo não é cristão, é aí que tá, né? O catolicismo despreza a palavra de Deus. O catolicismo ensina que Cristo não é suficiente para trazer salvação às pessoas, né? Além de Cristo, precisa de quem? Da Maria, né? Da mãezinha. Tem que rogar a Maria agora e na hora da tua morte, né? Porque é ela que garante a salvação. Como o catolicismo pode ser cristão se rejeita a suficiência de Cristo? Não é cristão. Tem o nome de cristão, é tratado como cristão, mas cristão de fato não é. Então, esses pastores que têm acesso ao Bolsonaro, né, eles tratam ele como cristão e tudo, e inclusive batizaram ele não sei quantas vezes. Ele foi batizado lá em Israel, no Rio Jordão. E eles estão enganando o coitado do Bolsonaro. Deixa eu diminuir esse volume aqui, que esse ruído está me atrapalhando. Eles enganam o coitado do Bolsonaro, tudo para conquistar poder político, influência política. Se o Bolsonaro morrer hoje, agora, porque qualquer um de nós pode morrer, né? Agora, hoje ou amanhã. Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Por todos os seus pecados cometidos. Como qualquer outra pessoa, como Lula. Se o Lula morrer hoje, ele vai para o inferno também. O Lula e o Bolsonaro vão estar juntinhos lá no inferno. E, no entanto, muitos tratam ele como se não, tá tudo certo contigo, Bolsonaro. Tu é defensor da família, tu é contra os gays, tu é contra os homossexuais e tudo. Tu é contra a doutrinação homossexual nas escolas. Sim, é verdade, tem que ser contra a doutrinação homossexual nas escolas. Mas não é isso que salva, né? Porque se fosse isso que salvasse, os muçulmanos seriam salvos, porque eles também são contrários aos gays. Né? Tenta ser gay, tenta ser um homossexual num país controlado por muçulmanos. Vê o que acontece contigo.
Tu vai ser morto em praça pública. Vão deixar o teu cadáver exposto e as pessoas vão cuspir em ti, vão jogar bicho morto e fruta podre em ti, no teu corpo. Né? Então, ser contra o homossexualismo, ser contra a doutrinação homossexual nas escolas, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada para a salvação, sim. E se não quer dizer nada para a salvação, não quer dizer nada em absoluto. Porque é que tá, o Stalin, lá na Rússia, ele também era contra os homossexuais. Porque a esquerda só se tornou a favor dos homossexuais agora. Originalmente, é contra. Vai ver o que o Fidel Castro fazia com os gays lá em Cuba. Então, ser contra, simplesmente porque tu tem um preconceito aí é que tá. O crente não é contra o homossexualismo porque ele tem preconceito contra aquela pessoa. Entendeu? O crente não é contra o homossexualismo porque ele odeia aquela pessoa, porque ele tem vontade de espancar aquela pessoa até a morte. Não. O crente odeia o homossexualismo porque o homossexualismo é pecado. O crente odeia o homossexualismo da mesma forma que ele odeia o adultério, da mesma forma que ele odeia a mentira, da mesma forma que ele odeia qualquer outro pecado. Não é por ter preconceito contra a pessoa, é por entender que aquele pecado, sendo cometido por aquela pessoa, está destruindo a própria humanidade dela. Então, não permita que os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos se entreguem a esse Jesus caricato e falso do conservadorismo sem Cristo e anticristão dos nossos dias, que como desculpa, né, tendo a desculpa de vamos restaurar a nação, ou vamos impedir que o Brasil se torne comunista, ou vamos impedir que a nossa bandeira se torne vermelha, busca o poder político apenas pelo poder político, sacrificando deste modo a vida dos pecadores. É o propósito, sim, de Jesus restaurar as nações. É do propósito de Jesus, sim, impedir que o Brasil e qualquer outra nação se torne comunista e socialista. Mas Jesus não trabalha pela restauração de uma nação. Ele não faz isso através do poder político. Jesus restaura as nações mediante a salvação de pecadores, que são cidadãos daquela nação. Isso pode ser facilmente percebido se você prestar atenção no Salmo 33. Nós estamos no Salmo 32, né? O Salmo 32 começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então nós vamos para o Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a mesma expressão, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Não é coincidência que o Salmo 32 começa com uma bem-aventurança aplicada a pessoas, aplicada a indivíduos, e que na metade do Salmo seguinte, na metade do Salmo 33, encontramos uma outra bem-aventurança agora aplicada a nações. Uma nação é bem-aventurada quando o Deus que se fez homem, Jesus, cujo sangue firmou a nova aliança com o seu povo, se torna o Deus daquela nação. Quando Jesus se torna o Deus de uma nação, essa nação se torna bem-aventurada. Isso não é alcançado mediante o uso do poder político. Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que o Lula hoje se converta a Jesus.
Verdadeiramente. Ou vamos supor que, por algum milagre, nas próximas eleições o Bolsonaro seja eleito presidente. E que ele realmente também tenha se convertido a Jesus. Não importa quem, não importa se o Lula, não importa se o Bolsonaro, não importa se outra pessoa que a gente nem sabe quem é, não importa. Um crente verdadeiro foi eleito como presidente do Brasil. Certamente um presidente verdadeiramente convertido a Deus, verdadeiramente convertido a Jesus, certamente esse presidente poderá e fará muitas coisas boas para a nação. Esse presidente, no entanto, apesar da sua verdadeira conversão a Deus e a Jesus, ele não poderá fazer de Jesus o Deus do Brasil. Ele até poderá assinar um ato, dizendo, a partir de hoje, eu declaro que Jesus Cristo é o Deus do Brasil. Ou ele poderá fazer até aprovar uma lei no Congresso, dizendo, declaramos que a partir de hoje, Jesus Cristo é o Deus do Brasil. Tal ato, tal lei, ela não tem validade. Porque de que adianta uma lei que diz Jesus é o Deus do Brasil, se Jesus não continua sendo Deus das pessoas que compõem o Brasil? Paulo argumenta que a lei de Deus não pode transformar o coração das pessoas. O mero conhecimento do que aquilo que Deus ordena, não matarás, não adulterarás, assim por diante, o mero conhecimento da lei de Deus não muda o coração da pessoa. Dá àquela pessoa o conhecimento do que Deus ordena, dá à pessoa o conhecimento do que é pecado, Se Deus ordena não adulterarás, então o adultério é pecado. Se Deus ordena não matarás, então o assassinato, o homicídio é pecado. Dá à pessoa todos esse conhecimento, mas não muda o coração da pessoa. O que muda o coração da pessoa é aquilo que Jesus em João 3 chama de novo nascimento. E que na teologia nós chamamos de regeneração. Que é quando aquela lei de Deus, escrita originalmente em tábuas de pedra, pelo próprio dedo de Deus, entregue a Moisés, no Monte Sinai, é agora escrita no coração das pessoas. Deus internaliza a sua lei, que antes era externa, agora no coração da pessoa. Isso é que muda. É o Espírito Santo que muda o coração das pessoas. Então, se nem mesmo a lei de Deus, por si só, muda o coração de alguém, por que você acha que uma lei humana faria isso? Se nem mesmo a lei de Deus muda o coração de alguém, por que você acha que um ato do presidente da República ou uma lei aprovada no Congresso mudaria o coração de alguém? Não muda. Jesus se torna o Deus de uma nação à medida em que mais e mais cidadãos daquela nação são levados a crer nele, são convertidos a ele. É o propósito de Jesus, sim, restaurar o Brasil, mas Jesus não opera essa transformação mediante o mero uso do poder político. Jesus opera essa transformação mediante a transformação dos brasileiros, dentre os quais os teus familiares, amigos e desconhecidos. Porque à medida em que mais e mais cidadãos de uma nação são alcançados pela salvação de Deus em Cristo, mais e mais as estruturas daquela nação são transformadas para se conformarem à palavra de Deus. Porque você pode pensar no teu familiar, que tem um pequeno negócio, Atualmente, no negócio dele, ele opera segundo o espírito desse mundo. Se ele pode roubar de alguém, ele vai lá e rouba. Se ele pode enganar alguém, ele vai lá e engana.
Se ele pode obter algum tipo de lucro ilícito, ele vai lá e obtém. Ele não está nem aí. Ele não se importa em fazer com outros, ele só não quer que os outros roubem dele, o enganem e assim por diante. Mas imagine agora que ele se converte a Jesus. A partir de agora, esse teu familiar que tem esse negócio, essa pequena empresa, ele vai começar a negociar de forma correta. Ele não vai mais enganar os seus clientes. Ele não vai mais lograr os seus competidores. Quanto mais brasileiros se tornarem bem-aventurados por alcançarem a salvação em Jesus, o perdão dos seus pecados, a justificação mediante a fé em Jesus, mais próximo o Brasil está de se tornar uma nação verdadeiramente bem-aventurada. Não porque nós elegemos, nada contra, entendeu? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que não se deve votar em fulano de tal. Não, vote em quem você quiser votar. A questão é a seguinte, o Brasil não se tornará bem-aventurado porque você votou no candidato tal. Aqui no Brasil, né, é o Bolsonaro. Nos Estados Unidos é o Trump. Na Argentina é o Milei, né? Todos aqueles que se alinham mais à direita, mais ao conservadorismo, né? Não é isso que vai salvar o Brasil. Ou a Argentina ou os Estados Unidos. Vote em quem você quiser votar. Mas não vote pensando que é isso que vai transformar, que é isso que será a salvação do Brasil. Não é. Se você realmente quer que o Brasil seja transformado por Jesus, pregue o Evangelho, pregue a salvação de Deus aos seus familiares, amigos e vizinhos conhecidos. Pregue a eles a salvação de Deus. Insistam que eles creiam em Jesus. Nós não dissemos muito acerca do arrependimento dos pecados, porque nós trataremos disso na próxima mensagem. Nós começamos a pregação passada citando as palavras de Jesus, né? Os sãos não precisam de médico. Se você não está sentindo nenhuma dor, nenhum desconforto, não faz nenhum sentido você procurar ajuda médica, né? Você vai chegar lá na emergência do Hospital Regina, né? E vão perguntar para você o que está acontecendo contigo. Não, eu estou tranquilo. Não faz um sentido, né? Você está bem, você não vai procurar auxílio médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, diz Jesus. E, obviamente, nós sabemos que justos não existe nenhum. Só Jesus. Mas há muitos que se acham justos. Os fariseus, nos dias de Jesus, se achavam justos. Eles se achavam justos porque eles tinham uma fachada de pessoas corretas. De pessoas que faziam aquilo que era o certo. Mas era apenas fachada. Talvez alguns dos seus familiares se achem justos. Talvez alguns dos seus amigos, mas é só fachada. É mentira. É engano, é hipocrisia. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Assim como você insistiria, você está com um familiar doente. E você percebe que não é qualquer doença. Na semana passada eu falei como na semana de Natal eu me senti mal, né? Na quarta-feira, exatamente, 25 de dezembro, eu estava cortando a grama. E eu terminei de cortar a grama.
E eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir fraco. E eu comecei a sentir o meu corpo um tanto quanto dolorido. Eu tomei um banho e me deitei. E mais de noitezinha eu fui medir a temperatura, estava entre 38 e 39. Mas eu não quis procurar ajuda médica, né? Porque eu pensei, bom, eu vou lá na UPA, eu vou ficar um tempão lá na fila esperando, daí quando o médico for me atender, ele vai dizer, bom, vai para casa, cuida da tua temperatura, se continuar assim, volta aqui. Pensei, bom, se é para ouvir isso, né? Perder todo esse tempo para ouvir isso, eu vou fazer isso em casa, né? Então, 4 dias depois eu estava bem melhor e 7 dias depois já não tinha mais nenhum sintoma. Mas não é isso que o teu familiar está sentindo. Você percebe que é algo grave realmente. Você insistiria para que ele procurasse um médico, né? Você diria, não, isso aqui não é normal. Isso aqui também não é uma coisinha simples assim que tu vai cuidar descansando e tomando bastante líquido e tudo. Não. Isso aqui é algo grave. Tu tem que procurar ajuda médica. Tu tem que ir na UPA, tu tem que ir na emergência do Hospital Regina ou Unimed. Tanto faz. Assim como você insistiria para que os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos procurassem atendimento médico caso eles se encontrem doentes, você deve ordenar que os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, devido aos seus pecados, procurem a salvação em Jesus. Porque mais grave do que a doença deles, essa doença física, hipotética, é a condição deles diante de Deus. Porque o máximo que uma doença pode causar é o quê? É a morte física, né? Mas o pecado causa a morte eterna. Então, a mais grave das doenças em nada se compara ao pecado. Porque a mais grave das doenças é mais ou menos aquilo que Jesus disse, né? Jesus disse, não temam os homens, porque o máximo que eles podem fazer com vocês é matar vocês. Vocês devem temer a Deus. Porque Deus, além de matar, ele pode, depois de matar, lançar no inferno. Então, se você se preocupa, né? Se você tem essa preocupação, você vê o teu conhecido, o teu familiar, teu amigo doente, você diz, não, tem que procurar um médico. Se você se preocupa com eles a ponto de dizer, tem que procurar um médico, muito mais você deve insistir com eles para que eles procurem Jesus. Deixe bem claro para eles que o custo de não procurar a salvação de Deus é a morte eterna, a condenação ao inferno. E você pode pensar, bah, mas que coisa antiquada crer no inferno. Todos nós queremos o inferno. Porque todos nós percebemos as injustiças do dia a dia. Né? Dia a dia nós ouvimos de crianças sendo molestadas. E assassinadas. E a pessoa que cometeu um crime, a gente ouve que a pessoa foi presa, mas logo depois ela foi solta. E a gente fica pensando, que justiça é essa? O inferno é a resposta a essa tua indignação. Essa indignação que tu sente quando tu vê uma injustiça sendo feita,
A resposta a essa indignação é o inferno. Porque vai haver um dia em que todas as injustiças serão punidas. E elas serão punidas no inferno. Pregue aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a fé em Jesus. Insista para que eles creiam em Jesus, de modo que os seus pecados sejam perdoados e eles sejam justificados. Para que a dívida dos pecados deles sejam perdoados e, além do perdão dessa dívida, eles recebam esse crédito, essa imputação, essa atribuição da justiça de Deus, da justiça de Jesus. Pregue aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos a fé em Jesus, que assegura o perdão dos pecados e a justificação.